Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Como é maravilhoso exaltar o nome do Senhor. Aleluia! De fato, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. E toda vez que eu falo sobre estar entronizado, eu gosto de dizer que trono é o lugar onde Ele governa, onde Ele está regendo, onde Ele está enviando a sua palavra. Então pensa que cada vez que nós entronizamos o Senhor por meio dos nossos louvores, nós estamos dando a Ele um lugar onde Ele pode estar confortável para governar, para dizer, para dirigir, para nos instruir. Esse é um lugar de segurança para nós. Então às vezes tem gente que pensa, né? Mas o Senhor, Ele precisa do nosso louvor. Não, o Senhor não precisa de nada, porque senão Ele não seria o Senhor. Deus não precisa de conhecimento, inteligência, sabedoria. Ele não precisa de nada ser acrescentado nele, porque Ele é Deus. Mas toda vez que nós o louvamos, que nós bendizemos o seu nome, tem uma pessoa que precisa, e somos nós. Amém, irmãos? Eu estou nessas 3 semanas, na verdade, nessas 2 últimas semanas, e tenho mais uma semana de aula, compartilhando a palavra com os meus irmãos da escola Bíblica Verbo da Vida Latinoamérica. E nós estamos conversando sobre Deus e sobre como podemos conhecer a Deus. E eu sei que quando nós estamos mergulhados num assunto, é bem tendencioso que a gente fale sobre ele, porque é do que a gente está cheio, na verdade. Mas antes disso, e antes de saber o que ia acontecer aqui, né? Enquanto Débora estava orando, falando sobre a presença, sobre esse amor, sobre esse entendimento, e aí vem o louvor amado. E com esse louvor, irmão, você tem que combinar comigo, não é verdade? Não é preciso de muita coisa mais, não é verdade? E aí eu entendi as coisas se encaixando, porque no final a gente traz umas anotações e fica dependendo do Senhor, não é assim? Mas por que essa conversa toda? Eu estava lendo, irmãos, um livro do apóstolo Bud. E ler um livro dele é de fato parecer que você está ouvindo ele, irmão. E eu estava lendo esse livrinho aqui, ó, deve ter lá na nossa livraria. Você nunca estará só, não é? E eu fui tão abençoada, irmãos. Acho que a gente lê isso em 15 minutos, não é verdade? Mas um capítulo me chamou a atenção. Ele estava falando sobre entendendo, né, dando lugar ou considerando, é assim que ele chama, o Espírito. Considerando o Espírito Santo. E eu fui entender que nós estamos falando sobre fervor do Espírito. E sabe, irmãos, trazendo tudo para esse entendimento, que era o que o Senhor estava me mostrando, de entender quem Deus é, do conhecimento de Deus, do fervor do Espírito, eu entendi que o Senhor estava me trazendo para um lugar onde de fato eu não posso me acostumar com a vida que eu recebi. Eu não posso me acostumar com o fato de agora eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Porque se a gente se acostuma com isso, a gente vive aquém da realidade desse poder que habita em nós. Então quando ele fala ali nesse capítulo sobre considerar o poder, ele fala sobre uma pessoa que estava chorando, murmurando, e na verdade ele mesmo chorou durante um tempo, dizendo: ai, todos me abandonaram, me deixaram, eu estou muito sozinho. E ele disse: você nunca mais vai dizer isso outra vez. Nunca mais. Porque se qualquer pessoa te deixar nesse mundo, tem uma que nunca vai te abandonar. E ele começou a falar os versículos aqui, que eram os que eu estava meditando. Porque eu estava ensinando aos alunos sobre que Deus é esse que nós servimos. Que a gente não pode se esconder de Deus. Que conhece tudo que a gente pensa, tudo que a gente sabe, tudo que a gente vai falar, Ele sabe. Que não tem início, não tem fim. Eu lembro que eu ficava quando eu era pequena: como é que uma coisa não tem início? E eu lembro que meu tio, que é pastor e que me conduziu na fé quando eu era pequenininha, tentava me explicar: olha, não tem como entender. Deus sempre existiu. Irmão, se tu não entende isso pela fé, não tem outro jeito de entender. Porque entender que nunca vai acabar pode até ser um pouco mais entendível, mas que nunca começou. Não é verdade?
Eu entendo, agora nós vamos viver eternamente com Deus, amém? Olha aí, glória a Deus, amém. Você é um espírito eterno, mas em algum momento você passou a existir, foi concebido e seu espírito existiu. Agora, uma pessoa que sempre existiu, Deus, autoexistente, não tem início e não tem fim, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Para Ele tudo é um eterno agora. O seu futuro, que ainda é algo que você não sabe, Ele já viu. Nada pega Deus de surpresa, nem quando eu oro muito, nem quando eu não oro. Gente, hoje ele não orou. Puxa vida, ele não orou. Não, irmão. E quando a gente fala, hoje eu vou orar muito, ele fala, uau, ele orou mesmo. Ele não se surpreende. Não existe nada que ele não saiba. Não existe nenhuma intenção que ele não considere. E pensando sobre todas essas coisas, eu fiquei pensando, irmão, por que tanta aflição na vida? Se nós servimos a um Pai que conhece o fim antes do começo, que é o maior interessado em nos ensinar pelo caminho que devemos andar, que tem todas as respostas que precisamos e que nos deixou a sua palavra e o seu Espírito, quando? Até a consumação dos séculos. E ele disse, você nunca mais vai dizer eu estou só. Porque pode ser que uma mãe que amamente o seu filho, e se você amamentou, você sabe que é impossível esquecer da hora do mamar. É ou não é, gente? Eu lembro que eu era diretora no Rema nessa época que a Malu mamava. E eu lembro de fechar a chave da escola e perceber, tá na hora dela mamar. E eu saía correndo para casa, Diogo, não deixa ela dormir. Porque eu sabia que eu tinha que amamentar. Só que isso não era sobre a amamentação, né? E sobre a Areta e Maria Luísa, o Senhor me lembrava. Tá vendo como você não esquece? Você sente em você que ela precisa de algo que só você tem. E sabe essa palavra El Shaddai? Ela vem de um significado como aquele que tem muitos seios. Mas é no sentido de que tem muitas fontes, ou é tudo aquilo que você precisa. Então, o que é o El Shaddai? Se eu preciso de cura, o El Shaddai tem. Se eu preciso de provisão, o El Shaddai tem. Se eu preciso, amado, eu nem sei dizer o que eu preciso, ele tem. Você entende? Vocês já ficaram assim em algum momento da vida? Gente, eu não sei nem como orar e não sei nem o que eu preciso. Eu nem sei como que eu digo um negócio desse. Mas existe alguém que te conhece, que te criou e que sabe. E que sabe exatamente dar para você aquilo que você precisa. Onde está esse nutriente? Está nele que te fez. E é exatamente, você percebe que até quando uma criança adoece, o leite da mãe muda, não é assim? Porque é exatamente aquilo que ela precisa. Agora você vai me dizer, Deus, ele tem todos os nutrientes. Todos. E não é Deus que está mudando porque ele é imutável. É conforme aquilo que você precisa, ele te dá. É só a maneira como eu sugo, como eu trago dele. Você entende? Como eu recebo dele. E sabe, ele falou, você não pode dizer que nunca está só, porque isso é dizer que eu estou mentindo. É dizer que eu minto. E eu não posso abandonar ninguém que eu... Irmãos, ontem eu estava compartilhando isso com os irmãos. Eu disse, se a gente pega João 3,16, isso aí é versículo para a tua vida inteira. Não precisava de mais nenhum. Aí todo mundo arregalou, olha assim para mim, né? Que a professora falando que só precisa de um, olha aí. Mas não, eu só estou dizendo que se você sabe um, mas vive nele. Esse versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu disse, vamos parar para pensar, né? Esse versículo diz sobre a fonte, sobre o alvo desse amor e sobre o tamanho desse amor. Irmão, pelo amor de Deus, se Deus deu Jesus para você não perecer, por que Ele quer que você pereça agora? Tem coisa que nem combina. Ele me deu Jesus para eu não perecer. A gente pensa para sempre, eternamente, para não ir para o inferno. Sim, mas inferno nem era lugar para homens. Inferno é lugar para julgamento do diabo e dos seus anjos.
Então já nem seria um lugar que Deus havia criado para seres humanos mesmo, não. Ser livre do inferno, ufa, glória a Deus, graças a Deus nós não vamos para lá. Mas ele está falando sobre uma vida onde somos livres de perecer em coisas que o diabo quer nos fazer viver, ou que esse mundo e as circunstâncias querem nos trazer para nos paralisar. Então eu olho para um versículo como esse e digo, olha, isso aí é para me fazer perecer. Eu não quero isso para minha vida, porque isso não vem da fonte do meu Pai. Isso não é sustento do meu Pai, isso não se parece com o meu Pai, então isso eu não quero que me nutra, isso eu não quero que fique em mim, isso eu não recebo. Você entende? Mas é uma decisão por conhecimento de quem Ele é uma decisão por entendimento da sua presença. E aí eu fui trazendo tudo, né? Alinhando, como se eu estivesse alinhavando tudo. Eu entendi, Senhor, é isso. Às vezes a gente tem tanto tempo de crente, a gente tem tanto tempo de igreja, a gente tem tanto tempo conhecendo Deus e dizendo, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Mas quanto dessa presença? Você entende que presença manifesta é diferente de presença disponível? Disponível, amado, Ele está. É claro que Ele está disponível. A Bíblia diz que céus e terra não podem conter o Senhor. Além de ser eterno, Ele é infinito, Ele é imenso, não cabe num lugar. Eu sempre digo para os irmãos, você acha mesmo que Deus cabia na arca, gente? Na arca, lá? Não, gente. Como é que Deus vai caber numa caixa? Não. Mas era uma figura, um tipo, era um pouco dela, né? Era uma manifestação dela. Mas onde é que Deus cabe? Ele não cabe em nenhum lugar, porque Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é infinito. E aí, eu fui ler um salmo, irmão. E aí, se você é crente desde 1975, tô brincando, você vai lembrar de uma música muito famosa, até que era desse salmo aí. Eu me lembrei hoje, meditando, eu falei, isso aí. Salmo 139, olha isso aqui. Salmo 139. Fica ligado, irmão. Você vai entender onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Amém? Aleluia, Salmo 139 diz assim, aleluia, e é um salmo do meu querido, abençoado Davi. Você vai entender porque eu estou falando isso, Davi. Olha só, Salmo 139 diz que Deus é onisciente e onipotente. Ele sabe todas as coisas e Ele tem todo o poder. A gente estava conversando sobre isso, eu sei que você entende. O fato dele ter todo o poder não significa que ele age de forma arbitrária e conforme ou contra a sua natureza. Ele tem todo o poder diante das limitações dos homens. Aleluia. Quando a Bíblia diz que nada é impossível para Ele, é porque não existe falta de poder nele para fazer um milagre acontecer na sua vida. Ele nunca vai deixar de fazer alguma coisa porque lhe falta poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não tem nenhum tipo de conhecimento que possa ser acrescentado nele. Hoje provavelmente você é um pouco melhor do que ontem, se decidiu crescer, ler, avançar, crescer. Mas Deus não tem nada que possa ser acrescentado, porque Ele é onisciente. Aí a Bíblia diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Irmãos, Davi está falando e reconhecendo essa presença, e como uma pessoa fervorosa, você sabe que ele foi... Ele não podia receber o Espírito como nós temos hoje por dentro, porque não havia novo nascimento na sua geração. Mas era alguém que considerava a presença do Senhor guiando a sua vida, os seus passos. A Bíblia está sendo muito clara, dizendo que ele se colocava diante do Senhor. E ele salmodiou isso. Sabe, você só pode salmodiar daquilo que você está cheio. Quando a gente fala, vamos salmodiar, cantar ao Senhor, não é possível a gente estar cheio da palavra e não ter uma palavra para o Senhor, irmão. Não é possível alguém estar cheio de Deus e não ter uma palavra para Ele.
amor diário é dizer obrigada, Senhor, obrigada. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente, o Onipotente. O Senhor é o meu Pai. E você começa a dizer, amado, o negócio é parar, depois não dá para parar nunca mais, amém? Só tem cuidado quando está dirigindo, amém? Porque vem aquela presença manifesta, o Senhor recebendo essa adoração. E sabe, na sua aliança Davi fez isso. Ele disse, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Ele sabia, não tem nada que eu possa ocultar de Deus. Você pode me ver pregando, mas você pode não me conhecer. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Quando eu digo que eu conheço uma pessoa, quando eu tenho relacionamento com ela. Para conhecer, deitar e levantar. É engraçado que às vezes eu faço alguma coisa, ou eu vejo Maria Luísa brincando e venho com um copo d'água. Aí ela diz assim, mamãe, você sabia que eu estava com sede? Eu falo, eu te conheço. Você sabe que não vai parar a brincadeira para beber água? Que tá lá esbaforida? Eu venho com a água. Ela, mamãe, você lê pensamento. Eu falo, não filha, a mamãe te conhece. Eu já sei que tá na hora de dar água, entendeu? Ou então falo, Maria Luísa, já escovou? Eu sei que tá na hora do dente. A gente sabe, mas é porque relacionamento. Ela, já vou escovar. A gente sabe, parece que a gente pega um time das coisas, não é assim? Agora, que relacionamento é esse de saber? Ele sabe quando eu me assento ou me levanto. Irmão, quantas vezes você sentou e levantou hoje? Vamos tirar isso do automático e pensar como isso é sério? Toda vez que eu me sento, o Senhor viu. Toda vez que eu me levanto, Ele viu. Aleluia! Ele não está me vendo agora que eu estou pregando. Ele me viu desde que eu levantei. Ele diz que Ele esquadrinha andar e deitar e conhece todos os caminhos. A palavra não chegou à boca, o Senhor já conhece. Agora para mim é maravilhoso o que Ele diz no 7. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Presta atenção. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão. Davi, ele tinha um entendimento dessa onipresença. Ele entendia, para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Não estava dentro dele, irmãos, não estava. Era um Espírito que ainda estava sobre os homens e vinha sobre os homens, mas ele entendia. Além dessas porções que vêm sobre os homens para coisas específicas, eu não tenho como escapar da Sua presença. Se eu for ao céu, o Senhor está. Se eu estiver no abismo, o Senhor está lá também. Então, amado, não tem lugar onde o Senhor não te veja. Não tem lugar onde o Senhor não me veja. Não tem alegria, não tem tristeza, não tem angústia, não tem felicidade, não tem circunstância que te separe do Senhor. Ele está te vendo. Aleluia. E ele diz nesse salmo, que é aquele que a gente sempre fala sobre o Senhor nos conhecer antes de nascermos. É no 13, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido. O Senhor está te vendo desde antes de você nascer. O Senhor está me vendo antes do meu nascimento. Quando você foi lá no ultrassom ver a primeira batida do coração, o Senhor já tinha visto. Quando você estava no papai, o Senhor ainda já estava te vendo. A sementinha. Sabe por quê, amado? Estar aqui nesse mundo, nessa geração, é um desígnio eterno de Deus para você. Você não é uma surpresa, não é um acidente. O Senhor já sabia naquele tempo, Benete vai nascer. Naquele tempo, Carol vai nascer, Linda vai nascer. Naquele tempo, Glauber vai nascer. Amém! Ele está vendo antes, ele já sabia. Você não é um erro do calendário de Deus. Agora, amado, como pensar
coisas são, vamos dizer, aleatórias. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer? Para onde eu vou? Não, amado, não somos pessoas sem rumos. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Nós viemos dele, vivemos por meio dele e voltaremos para ele. Viemos dele, ele é o nosso Pai. Nós estamos vivendo por meio dele. Sem viver por meio dele não há sentido na nossa vida. E nós vamos voltar para ele. Aleluia. Como um pai desse não vai olhar todos os teus movimentos, todos os teus pensamentos? Como um pai desse não vai te dar direção? Amados, se a Bíblia diz que nós que somos maus, e no sentido de imperfeitos ou naturais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedem. Agora nós só buscamos a Deus pelas coisas que Ele vai nos dar? Claro que não. Um pai agradado, Ele dá simplesmente porque é dele. A fonte, Ele é. Então Ele dá, Ele extravasa. Ele deseja dar. Ele quer abençoar. É como você que está na rua, foi fazer um negocinho à toa, mas leva uma bala. Vou levar. E o filho chega, você trouxe o que da rua pra mim? Só na minha casa acontece isso, irmão. Cada ida na rua é um bombom. Cada ida na rua é um Kinder Ovo. Me patrocina aí, né? Tipo assim, tem que levar alguma coisa. Porque a expectativa de que eu tenho uma fonte sobre mim. Você entende? É mais que um presente, é entendimento de ser suprido, de saber onde é o meu apoio, onde eu tenho cuidado. Aleluia. Agora eu vou te dizer algo, irmãos. Se nós desconfiamos daquele que pode nos ajudar, quem vai ser a nossa solução? Existem pessoas que por qualquer motivo elas brigam com Deus. Também não vou mais para a igreja. Ainda balança o ombro, amado, não balança o ombro. Não vou mais para a igreja. E sabe, você pode mudar de igreja e vai continuar lá, porque a questão não é a igreja. Igreja é um local de pessoas imperfeitas, um grande hospital. Onde lixas se afiam, se lixam. Todo mundo assim, um do ladinho do outro. Te amo, irmão. Como é precioso, irmão. Mas um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma família que é a família de Deus. Sabe, irmãos, Deus não é o nosso problema, Ele é a nossa solução. E existem pessoas achando que existem coisas nas suas vidas que é Deus trazendo para ensinar, para promover, para crescimento. Deus não ensina ninguém senão por meio do seu Espírito, da sua palavra. A Bíblia diz que toda a Escritura é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, a fim de que toda pessoa, todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se tem uma maneira de crescer, amado, é olhar a palavra e ver as feiuras da gente. Sabe, espelho? A palavra é o espelho. E dizer assim, tá na hora. Tô me vendo. Ninguém precisa dizer, a gente sabe quando olha. Já falei para perguntar, estava escrito perdoar. Você, duro é esse discurso. Mas não é ali que a gente vê onde precisa melhorar, irmãos? E sabe, isso é ajuda de Deus. É ajuda do Pai. Do mesmo jeito é ajuda. E por que eu estou falando todas essas coisas, irmãos? Porque essa presença e essa consciência nos fazem viver em um nível de fervor que não é um fervor que vai depender, graças a Deus que temos um louvor ungido, mas quando ele não estiver lá, não vai depender de tê-lo ou não tê-lo. Não vai depender de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Não vai depender de se eu acordei feliz ou triste. Vai depender de quanto eu conheço do meu Pai e estou cheia da sua palavra. Aleluia. Vai depender de quanto eu conheço meu Pai e estou cheia da sua palavra. É disso que vai depender, irmãos. Sabe? Não é sobre ter informações sobre Deus, mas sobre conhecer e experimentar na minha vida o que Deus pode fazer. Davi, eu mencionei ele, né? Porque ele fez esse salmo. Foi um menino que quando todo Israel tinha a mesma palavra que ele tinha, ficou com medo diante de uma circunstância. Você sabe, né? Quando ele falou lá para o gigante,
ou quando aquele gigante veio afrontar os exércitos do Deus vivo. A Bíblia diz que ele afrontava, e diz que todo Israel tinha muito medo. Agora, o mesmo Deus para todos eles, mas um menino conhecia Deus quando ninguém viu. É por isso que estamos falando sobre isso. Quando ninguém viu. Quando ninguém viu os intentos do seu coração, ele estava lá, provavelmente fazendo os seus trabalhos, as coisas que o seu pai mandava, mas adorando ao Senhor. Oh Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Veio um leão, Senhor, o Senhor me ajuda. Matei o leão. Veio o urso, o Senhor me ajuda. E matou o urso. Ei, eu conheço Deus. Conheço Deus. O Senhor conhece o meu coração. Errei, rápido para consertar. Ainda que tenha errado, não é verdade, irmão? A gente lembra do erro, mas por que não lembra do perdão? Rápido para ver o ponto na parede branca, né? Mas ele foi alguém segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que diante daquela afronta, ele fala o que darão para quem ganhar, né? Porque ele já viu a vitória. Para quem conseguir lutar contra esse gigante. E ele já foi olhando a recompensa, porque só olha a recompensa que conhece o Pai que tem. Em nenhum momento ele considerou derrota. Ele já sabia o que darão para quem ganhar esse filisteu. E disseram qual era o prêmio e ele foi. Mas, amados, é muito interessante que a Bíblia diz que aquele menino, ele vai confiando no Senhor. Confiando não na sua força, porque ele nem tinha, mas confiando no Senhor. É esse menino que tem essa experiência com o Senhor, sabe? De trás, por trás dos bastidores. Não se constrói um fervor diante das pessoas se não houver um fervor quando ninguém viu. Aleluia. Não se constrói, amado, coragem na hora que eu preciso da coragem. Se constrói coragem num relacionamento quando ninguém vê. Se esse menino não tivesse construído coragem antes do gigante, ele não teria conseguido ir contra o gigante. Mas porque foi uma vida onde bases foram estabelecidas em Deus, quando chegou o gigante, ele pôde vencê-lo. E é esse menino que, quando sabe que a casa de Obed-Edom tinha sido abençoada pela arca de Deus, vocês se lembram disso? De um descuido lá, a arca precisou ficar repousando 3 meses na casa de Obed-Edom. E aí ele sabe que a arca abençoa a casa de Obed-Edom e faz o quê? Vamos continuar, a gente tem que continuar trazendo essa arca. Ele queria aquela arca perto dele. Agora ele queria a arca, por quê? Porque a arca era de ouro? Não, porque a arca era aquela parte da presença. O lugar onde essa presença que a gente está conversando agora era manifesta, naquele tempo, naquela geração, naquela aliança. Então traz. E a Bíblia diz que a sua animação, o seu fervor era tão grande que mal davam passos aqueles que carregavam a arca. Ele dizia, agora para, vamos dançar. Ó a gente aqui. Assim dançou Davi, era a música, né? Diante do Senhor, já tinha a musiquinha. E ele, amado, eu digo, Davi é jubiloso. Jubiloso, entendeu? Sabe uma pessoa jubilosa? Tipo a gente, assim, jubiloso. Mal dava 6 passos, ele já sacrificava. Vamos sacrificar. Ele estava entendendo que estava chegando para ele a presença. A ponto de Mical, a filha de Saul, olhar e reprovar aquele fervor. Você sabia? Tem gente, amado, que vai reprovar o teu fervor. Tem gente que vai dizer, pra que isso? Pra que culto todo domingo? Ih, gente, ficou quieto. Você deve ter ouvido isso hoje. Você ouviu isso hoje antes de vir para esse culto. Misericórdia. Sabe, pra que tanto culto? Pra que tanto evento? Pra que tanta coisa? Amado, e como a gente já ouviu aqui, pra que devia ser um demônio que a gente expulsa? Sai, pra quê? Sai. Mas como não é um pra quê, você respira e diz, eu preciso disso. Esse é o melhor lugar para estar. Aleluia. É o lugar do meu crescimento. É o lugar onde eu entendo que eu preciso. É o lugar onde eu recebo a sua presença manifesta em comunhão com os meus irmãos e na congregação dos justos. Amém, irmãos. E sabe, é tão interessante que a Bíblia diz que esse fervor de Davi, se você quiser depois você vê, está lá em 2 Samuel. Mas 2 Samuel, ele vem relatando essa vinda dessa arca para Jerusalém.
E sabe, depois você anota lá, porque eu quero ser bem fiel à instrução do Espírito Santo, né? 2 Samuel 6 e o 7 também diz. Mas sabe, é interessante, irmãos, que lá no 7 ele vai ficar incomodado com aquela arca sem lugar para pousar. Eu lembro que uma vez eu já ministrei sobre isso aqui, eu citei esse fervor de Davi. Deixa eu ler só isso aqui, eu não vou ler o 6. O 6 você sabe que Mical diz: que bela figura fez o rei de Israel. Que bela figura. E ele disse: pois pior ainda eu me farei. Te escandalizou, né, Mical? Te escandalizei. Mas, amado, porque ele estava dançando tão fervoroso diante daquela arca, ele diz: porque diante do Senhor é que eu me tenho alegrado. Tem coisa que para as pessoas vai parecer exagero, quando você sabe que para você é só o milagre que você precisa. Às vezes é numa carreira dessa, a pessoa pode dizer: para que correr? Porque você sabe o que você precisava romper. Aleluia! Para que gritar? Para que chorar? Amado, para que não? Cada um sabe aquilo que precisa romper. Por que tão quietinho? Porque agora é a hora de ficar quietinho. E por que gritar? Porque agora é a hora de gritar. E por que correr? Porque agora me deu vontade de correr. Amado, se está sendo apurado, envolvido ou trazido pelo Espírito de Deus dentro do teu espírito, você sabe que é dele. Se você consegue discernir, julgar, isso é tudo o que você precisa. Amém. E aqui, esse menino incomodado com essa arca sem lugar para pousar, diz lá em 2 Samuel 7 que ele foi pedir para Natã: ô Natã, olha no 2, 2 Samuel 7, 2. Olha, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. E disse Natã ao rei: faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma eu habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel para o Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. E ele vem falando, mas olha no versículo 11 o que ele vai dizer: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor, Davi, o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este descendente edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Davi estava entendendo aqui que não adiantava o seu fervor em querer aquela presença ali com ele e até construir uma casa para que Deus pudesse habitar. Ele não entendia como ele, um rei tão maravilhoso, tão poderoso, tão rico, tinha uma casa de cedro, mas a arca de Deus estava numa tenda. É como se Davi entendesse assim: não combina, Deus precisa de um lugar melhor. Agora veja, Davi, Deus é eterno, Deus não cabe em nenhum lugar, não tem nada que possa conter Deus. Mas pela inclinação do seu coração, Deus não deixou Davi sem resposta. Ele disse: faz o seguinte, Natã, avisa para Davi que vai vir dele um descendente, e esse descendente vai fazer uma casa onde eu posso habitar. Aí estou eu, irmãos, lendo onde é que eu fui parar? Apocalipse. Eu tô nesse nível, irmão, entendeu? Eu fui lá para Apocalipse e tô eu lendo o último capítulo de Apocalipse, 22. Está quase chegando a hora assim, ó, do amém. E lá no 16, Jesus está dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Sabe, Davi entendeu naquela hora: quem vai vir, a minha geração, é o descendente, o rei. O seu trono vai ser estabelecido para sempre. E sabe, irmãos, vou terminar com isso, me faltam 9 minutos, você veja só. Jesus, ele vem conversando com os discípulos sobre essa história de nunca mais deixar e nunca mais abandonar. Você acredita? Porque quando ele disse que ia morrer, como que os discípulos ficaram? Não.
Os meninos choraram, irmãos, se turbaram. Tanto que a Bíblia diz que o versículo é exatamente assim: não se turbe o vosso coração. Eles ficaram atemorizados. Aquele que está agora com a gente vai abandonar a gente. Aquele que finalmente veio para estar com a gente, para ajudar a gente, para ser resposta para a gente, vai abandonar a gente. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou preparar lugar. E se eu não for, eu não vou conseguir preparar lugar. Não é assim que ele diz? Estou parafraseando. Então me deixa aí. Eu vou, gente, porque quando eu for, eu vou preparar lugar. E sabe, irmãos, esse lugar, a gente fica pensando, já brinquei aqui até uma outra vez, não é o condomínio celestial premium, irmão, parque premium, céu. Será que você vai ser meu vizinho? Não é isso, irmão. Em nome de Jesus, vocês vão, né? Pelo amor de Deus. Tô dizendo assim, né? De parede, entenderam? Não é sobre isso. Jesus diz, ele explica no texto o que são as moradas. Ele diz: aquele que me amar, o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Agora, como pode esse Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o dono do universo, aquele que disse haja, ouve, aquele que não tem nada oculto diante dele, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que é soberano, aquele que é excelso, aquele que é misericordioso, bondoso, aquele que é justo, como pode ele ter decidido habitar em mim? Pode ele ter decidido habitar em você? Amado, essa é a oração que o apóstolo Paulo faz. Ele ora pela igreja de Éfeso. Ele diz, é como se fosse um pelo amor de Deus. Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês consigam discernir o nível do poder que receberam. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Jesus à igreja, o qual é a igreja, o baluarte da verdade, um lugar onde o poder de Deus habita, onde o fervor de Deus deve estar, onde esse amor pela presença deve permanecer, onde o entendimento de eu me levantei, Deus viu, eu me sentei, Deus viu, o jeito que eu falei, Deus viu, o jeito que eu buzinei, Deus viu. Aleluia. Hoje eu li uma frase, irmãos, forte, hein? Que alguém disse assim: trate sua família, o seu cônjuge, seus filhos, como se tivesse sempre uma visita na sua casa. Que na hora da visita a visita derramou o suco, assim, não tem nada não. Mas quando você acabou de passar o pano e a criança derramou, como que você derramou isso, entende? Então, você derramou, farei tudo de novo. Limparei tudo mais uma vez. Irmão, por favor, não é verdade? No mínimo você fala, pega lá um paninho, amor, né? Vamos ajudar. Não é verdade, gente? Até porque também a gente ensina, tudo bem. Mas você tá entendendo o tom do que eu estou falando? E daí aquilo me chamou a atenção, porque eu pensei, não tem ninguém me visitando. Deus está permanecendo. A despeito de qualquer visita que eu poderia receber, tem uma pessoa que não me visita mais, agora ele mora. Então, se ninguém chegasse lá, mas por temor a essa presença, como eu estou dizendo, como eu estou agindo, como eu estou vivendo, você entende, irmão? E é vacina para todos nós nessa noite. Para todos nós. E o Senhor me lembrou de um versículo. Tenho 4 minutos, eu estou aqui no countdown, na linguagem, na contagem regressiva. Mas eu quero ler um versículo para você que está anotado aqui na versão transformadora. Eu anotei o que Jesus disse sobre receber o Espírito Santo. Receber essa vida, essa presença que antes não podia habitar em nós, mas que agora habita, permanece. Diz assim, o versículo lá de João 14, que foi o que eu citei: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Em algumas versões diz sobre consolador, que nunca os deixará. Você pode dizer isso comigo? Ele nunca
me deixará. Agora diz de novo, Ele nunca me deixará. Você nunca estará só, nunca. O mundo não pode receber, pois ele não vê, não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês. Agora, era o momento em que habitava ainda entre os homens, e ele diz, e depois estará em vocês. Ele viverá, ele morará em vocês, porque era depois da sua morte e ressurreição. Jesus estava dando um aviso. Agora, essa versão transformadora diz sobre encorajador, e eu amei. Quantas vezes você já precisou de coragem, irmão? Eu já precisei. Você já precisou, até o apóstolo Paulo precisou. E aí Jesus, coragem. Não foi assim para ele? Muitas vezes a gente precisa de coragem, irmãos, para muitas coisas. E sabe, quem melhor do que um encorajador habitando dentro de você? Mas ele não é só encorajador. Ele é consolador, ele é advogado, ele é amigo, ele é conselheiro. Todo conselho que você precisa. Você pode se aconselhar com pessoas maduras? Claro que pode. Com sua liderança? Claro que pode. Mas todo conselho que você precisa está no teu espírito agora. Aleluia, toda a coragem que você precisa está no seu espírito agora. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Toda fonte, toda vida, tudo aquilo que você precisa tirar para viver nessa era, nesse tempo, está dentro de você agora. Nós podemos beber dessas fontes de salvação. E para que sim, agora a gente termine, o Senhor me lembrou quando eu estava saindo de um versículo que está lá em 2 Coríntios 3,17, diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Agora deixa eu te dizer algo, irmãos. Estamos falando sobre esse considerar dessa presença, sobre essa reverência, sobre esse entendimento de que agora eu não celebro uma presença que veio numa caixa, como pôde experimentar Davi, e ainda que corajoso para enfrentar um gigante, não tinha essa presença dentro. Não, agora é outro contexto. Agora nós ouvimos Jesus dizendo, eu rogo ao Pai, Ele traz para você, para dentro de você. E a coragem que você precisa, você vai tirar de dentro de você. E a ajuda e o conselho, tudo bem. Agora entenda uma coisa, a Bíblia diz que onde está esse Espírito, aí há liberdade. Que liberdade é essa? Algumas pessoas trazem isso, irmãos, como se fosse para viver uma vida leviana, uma vida de qualquer jeito. Você sabia disso? E dizem, não, onde está o Espírito do Senhor tem liberdade, como se fosse assim, eu faço o que eu quiser. Olha o ombro. Amado, nós somos livres para fazer o que quiser, seremos escravos das consequências que esses atos nos trarão. É como uma vez eu ouvi o pastor Edson de Lira dizendo, quando algumas pessoas debochavam dele, dizendo, você não pode fazer nada, você é crente, ai, não pode isso, não pode aquilo. Ele falou assim, não é questão de não poder, eu posso. Só que eu vivo acima disso, então eu não quero. Quem é livre de verdade? Aquele que tem que fazer porque não consegue não fazer, ou aquele que decide, faço ou não faço? Não faço porque eu não quero. Aleluia! Quem é livre nessa história toda? E quando a Bíblia diz que agora nós recebemos o Espírito Santo por dentro de nós, aí há liberdade. E se há liberdade, irmão, é liberdade de tudo aquilo que um dia te prendeu. Em primeiro lugar, do pecado, que um dia te separou e me separou de Deus. Ele diz, agora tem um Espírito, há liberdade. Aleluia! A liberdade de quê? A liberdade de tudo aquilo que um dia me oprimiu. Então, se havia angústia, a liberdade no Espírito é o quê? Agora viva uma vida de paz. Se havia o que, amado? Enfermidade. Onde há enfermidade? E é isso. Olha, estou fechando certinho a ministração. Costura santa do Espírito Santo. Porque o pastor Bud disse exatamente isso. Não vamos colocar o fervor do Espírito como algo que é carnal, porque o fervor do Espírito, ou esse entendimento e esse considerar o Espírito, traz para mim a liberdade que só o Espírito poderia trazer. Então é onde ninguém conseguiria resolver nada, o Espírito Santo pode. Onde havia doença, há liberdade, você é sarado. Onde havia angústia, há liberdade, paz do Senhor guardando o seu entendimento, o seu coração. Onde havia tristeza, a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Onde havia, amado, guerra, onde havia angústia, onde havia tudo que é contrário a essa natureza de Deus, sendo exaltado por meio da sua palavra e do seu Espírito, e estabelecido na sua vida aquilo que dá glória a esse Deus que é eterno, a esse Deus que é santo, a esse Deus que é justo.
Sabe, amado, eu quero que você saia daqui com essa consciência. Acabou que eu nem cantei a música, né? Mas vocês lembram? Ainda a palavra não me chegou à boca. Outro tom, né, irmão? Eu sei que eu sou dessa. E tu já conheces, Senhor. Vocês se lembram? Tu me cercas por trás. Vocês são de 1975, hein, irmão? Não é assim, sobre mim põe tua mão. Eu quero que você saia com que consciência daqui nessa noite? Eu não preciso de mais nada. Eu tenho um pai que cuida de mim, que olha cada detalhe da minha vida, que me conhece, que sabe o som das minhas intenções. Tudo aquilo que eu preciso para viver está nele. Ele é a fonte. Se eu preciso de cura, ele tem. Se eu preciso de provisão, ele tem. Se eu preciso de graça, ele tem. Todo amor, ele é. Ele não só tem, ele é. Toda bondade vem dele. Todo cuidado é dele. Eu nunca estarei só. E além de tudo, um Espírito que me foi dado. Esse Espírito Santo que me ajuda em tudo que eu preciso. Amado, em nome de Jesus, eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa noite. E para a sua semana, esse entendimento, mas como uma devoção mesmo a Deus, sabe? Eu tô nesse momento já de apelo. Como tá tudo aqui assim, né, comigo aqui hoje, eu vou usar aqui só para te dizer uma coisa. Olha só o que significa fervor. Eu procurei, acabou que eu não li. Fervor é ato de ferver, é estado daquilo que ferve, mas também é um zelo, é uma grande dedicação, é uma devoção ardente, é um grande desejo. Onde estão aqueles que vão estar desejosos ardentemente? Esse ardor, esse desejo, não pela presença que eu não tenho, mas pela presença que eu sei que está em mim e que pode se manifestar onde eu estiver. Tomado que eu disse que eu ia liberar sobre vocês é que nessa semana e a partir, sabe, dessa experiência, desse entendimento, é que você saiba, tudo aquilo que precisa ser startado na sua vida pode ser startado por causa da presença. Chegar no seu trabalho e entender, eu não cheguei sozinho não, hein? Tipo, não tô puro não. Não chegou sozinho, não. Chegou comigo o Deus de toda a glória, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a sabedoria, de toda a provisão. Amém, irmãos? Irmãos, esses dias eu entrei numa sorveteria. Foi ou não foi? Está aqui meu marido, não me deixa mentir. Meus amigos que foram comigo não estão, mas pode perguntar. Não tinha ninguém. A pessoa até me perguntou, não tá fechado não? Eu falei, não tá não, menina, ali a plaquinha. Cheguei. O que vocês acham que aconteceu, irmão? Não, vocês não estão entendendo. Quase que eu pedi para abrir uma franquia, irmão. Aí eu não falei nada. Daqui a pouco começaram a perceber. Diogo falou assim, você viu como isso aqui encheu? Daqui a pouco meu amigo, você viu como isso aqui encheu? Até as crianças. Gente, isso aqui tá lotado. Porque vai ser visto. Não tem um lugar, amado, onde a glória de Deus não esteja, que esse ambiente não é mudado. O que você precisa mudar? O que precisa ser mudado na sua vida? Se levante com essa devoção, com esse entendimento, com essa rendição. A presença está aqui, então eu tenho tudo o que eu preciso. Não é por causa de você, é por causa de quem está em você. Você pode se colocar de pé. Você pode orar um pouco em outras línguas. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmão, você não carrega qualquer presença. Você não carrega qualquer presença. Lembrei uma coisa que o pastor Bud disse. Ele disse assim, sabe, irmão, essa história de gente pregar para você que Deus vem e Deus vai, é para diminuir o teu temor. Deus não está vindo e está indo, Ele está ficando. E Ele está vendo tudo. E Ele começou a dizer, quando você fez o que não devia, fez diante dEle. Por quê? Porque Ele não sai para que você peque. Ele fica lá. O que pode acontecer é que Ele começa a ser apagado. O que pode acontecer é que Ele pode começar a se entristecer. E o Senhor me lembrou dos versículos onde o apóstolo Paulo escreve, não entristeceis o Espírito, não apagueis o Espírito, considerem as profecias, perto está o Senhor. Ele está falando sobre uma vida onde eu não posso entender que eu posso viver de qualquer maneira. É viver como sempre eu estou esperando. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a pouco, pode ser agora. E quando Ele vier e me encontrar, como Ele vai me ver?
Eu quero estar em devoção a essa presença, considerando essa presença, em fervor a essa presença. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.